Às terças-feiras nós temos o culto da fé, que é o culto das nossas campanhas. Nós sempre temos, assim como meta, né, 7 semanas de oração. A cada 7 semanas nós encerramos um ciclo e começamos outro, né? E a gente sabe que ao longo desse percurso alguns irmãos começam, param, voltam, né? Mas não importa em qual semana você esteja da campanha, começando hoje, ou já esteja na terceira, na quarta, enfim. É importante que todos nós participemos da campanha. O que é a campanha? É um foco. Você vai chegar na presença de Deus e vai fazer um pedido: Senhor, restaura minha família. Senhor, restaura minha casa. Senhor, me dá o meu trabalho. Me dá um trabalho, restaura o meu casamento, a minha saúde. Enfim, você vai pedir o seu milagre. Você vai colocar a sua causa diante do Senhor. E a Bíblia diz assim em Mateus 21, 22: tudo que nós pedirmos em seu nome, crendo, nós receberemos. Então nós vamos unir a nossa fé nessa noite, nesse momento, e vamos clamar juntos pelos nossos pedidos, pelos motivos que nos trazem à casa do Senhor, e nós cremos que no tempo oportuno as respostas virão. Para cada dia da campanha nós temos uma filipeta ali que nós chamamos. Isso. E a missionária Simone vai te entregar a filipeta para que tu possa marcar toda semana o dia que tu veio, que Deus falou contigo. Se você quer participar da campanha, só ergue a mão assim que a Simone e a Paula vão entregando para você. E você vai trazendo. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Valeu. Glória a Deus. E assim todos nós vamos participar da campanha. Sabe, queridos, eu poderia dar muitos testemunhos aqui das campanhas que eu participo. Na verdade eu estou em todas, né? E agora, como nós temos a nossa igreja na Restinga, eu estou nas campanhas da Restinga, nas campanhas da Cavalhada. Enfim, eu estou em todas as campanhas. Mas é maravilhoso ver a cada semana Deus agindo e operando na vida da gente. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Ergue a tua mão aí, ergue a tua filipeta e vamos clamar juntos. Pai amado, Deus querido, nessa noite nós estamos em mais uma noite de campanha aqui no culto da fé, e nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus, clamando por um milagre. Nós cremos no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Nós cremos no Deus que para ti, Senhor, não há impossíveis. A tua palavra fala em Lucas 1:37, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, faz um milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Tu sabe a causa, tu sabe o motivo, tu sabe a necessidade que trouxe cada um dos meus irmãos até aqui nessa noite. Então, Senhor, age de forma sobrenatural, age naquelas áreas em que o homem não alcança. Coloca a tua mão, Senhor, onde o homem não consegue colocar. Te move, Senhor, naquelas áreas que a nossa limitação humana não vai, Senhor. Mas ali nessa área nós cremos que tu tens poder para fazer. Eu profetizo saúde, eu profetizo a restauração familiar, eu profetizo o alinhamento e o conceito, a restauração de casamentos, de famílias, de lares aqui, em nome de Jesus. Eu também profetizo que toda maldição está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Todo laço do diabo está sendo cortado agora, toda armadilha do inimigo está sendo desfeita e desatada agora, em nome de Jesus. E profetizo um tempo de salvação, de vitória, de glória, de conquista. Profetizo um tempo do romper do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Mais uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Você pode pensar assim, né? Poxa vida, por que eles pedem tantos aplausos, né? Porque a gente aplaude na hora da vitória, né? Então a gente já está profetizando a vitória do Senhor na nossa vida. Eu queria chamar as crianças aqui. Elas já estão lá na escolinha, mas vamos chamar elas para orar. Quero abençoar as crianças aqui. Vem Sofia, vem Gi, vem Lua. E as outras crianças eu ainda não sei o nome. Vamos orar pelas crianças. Para você que está nos visitando pela primeira vez, nós temos esse costume de sempre orar pelas crianças, porque eu sei que um dia eu vou passar e essas crianças vão estar aqui no meu lugar. Então elas já precisam ser abençoadas desde agora. Ah, se eu tivesse sido abençoado desde o ventre da minha mãe, né? Mas eu fui me converter com 17, 18 anos, né? E elas já têm o privilégio de estar na casa do Senhor agora, em nome de Jesus. Carinhas tão bonitinhas, né? Tão quietinhas, tão comportadas. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças, Pai.
Te pedimos que Tu coloque a Tua mão poderosa sobre a vida de cada uma delas. Cuida, Senhor, conduz os nossos filhos nos Teus caminhos. A Tua palavra, Senhor, diz que nós devemos trazer os nossos filhos para a Tua casa. Eis eles aqui, Senhor. Eis as nossas filhas, as meninas, na Tua casa, na Tua presença. Que elas tenham um tempo abençoado de aprendizado, de edificação na escolinha, no nosso MSK. E que elas saiam dessa noite aqui abençoada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe as nossas crianças. Vamos lá, meninas. Vamos lá brincar. Vamos lá aprender. Glória a Deus. Então, nós estamos em mais uma noite de campanha. E nesse mês de março, nós começamos a campanha Conquistando pela Fé. E nós estamos falando muito sobre fé, né? Hebreus 11:1 fala que fé é certeza daquilo que nós não vemos e a convicção das coisas que nós não esperamos, que nós esperamos. Quem tem fé não duvida. Quem tem fé não questiona. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé não tira a mão do arado. Quem tem fé não retrocede. Quem tem fé avança. A Bíblia diz em Mateus 16:18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja do Senhor, nós, a igreja de Cristo, firmados na palavra do Senhor, nós avançamos de fé em fé, de glória em glória. E ainda que passemos por algumas tribulações, ainda que tenhamos algumas dificuldades, a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que esse versículo está dizendo para a gente? Eu olho Jesus, eu olho para a vida de Jesus, e quando eu leio a história de Jesus aqui na palavra, eu vejo um homem vencedor. Sim, eu vejo um homem vencedor. Por quê? Porque ele venceu a dor. Ele passou por muitas dificuldades. No Getsemane, Mateus 26, a Bíblia diz que ele suou sangue, tamanha dor, tamanha agonia e angústia que ele sofria lá no Getsemane. Mas ele disse: Senhor, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se acima de tudo a tua vontade. Ele venceu a dor, ele deixou de lado a sua vontade, ele resistiu firme na fé e venceu. E ele que foi crucificado, morto, sepultado, ele que foi envergonhado, humilhado na cruz do Calvário, hoje está glorificado, assentado à destra de Deus Pai. Amém? E assim é um ciclo nas nossas vidas. Algumas coisas podem começar com a dor. Alguns momentos da nossa vida podem começar com dor, com sofrimento. Mas a Bíblia diz, nos dá essa certeza, nos dá essa esperança de que o final é um final glorioso e vencedor em nome de Jesus. Então te desafio a olhar para esse irmão abençoado que está do teu lado e dizer assim para ele: fica tranquilo, meu irmão, que o Senhor tem vitória para a tua vida. Fica tranquilo aí, meu irmão, que o Senhor tem vitória para a tua vida em nome de Jesus. Mas o tema que nós vamos falar hoje é um tema bem interessante. Por que as pessoas abandonam a fé? Por que vocês acham que as pessoas desistem? Por que vocês acham que as pessoas retrocedem, né? Uma vez, acho que eu já contei em alguma terça-feira aqui, há muitos anos atrás, na minha juventude, no meio do mato com o meu violãozinho lá, eu fiz uma música junto com outro irmão. E a letra da música era assim: graça divina é começar bem, mas graça maior é persistir na caminhada certa. E a graça das graças é não desistir nunca, né? Eu falei sobre o rei Uzias esses tempos aqui na igreja, também em um domingo, né? Que o rei Uzias começou muito bem. Ele começou buscando ao Senhor, temendo a Deus, né? Mas aí, quando ele foi crescendo, foi amadurecendo, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor e morreu leproso. E assim, quem sabe, nas nossas vidas, em alguns momentos, a gente começa bem, né? Eu sempre brinco assim, né? A gente vem na terça-feira animado, disposto, a gente recebe uma palavra de ânimo no culto da fé e a gente sai daqui pulando num pé só. Oh, glória a Deus, aleluia, eu vou vencer, aleluia, o inimigo pode vir contra mim, eu recebi uma palavra de fé, de esperança. Mas aí na quarta-feira, quem sabe eu já tenho uma dificuldade, né? Eu converso com alguns irmãos aqui, nem todos ainda eu converso, né? Mas muitos irmãos aqui já que participam dos nossos cultos, das reuniões, eu converso. E aí eu gosto muito de conversar com vocês para conhecer as dificuldades de vocês, até para que eu possa orar pelas dificuldades de vocês, porque é assim que a gente vence, colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas mazelas. O Senhor vai se movendo e vai trazendo a vitória. Então, quem sabe alguns de nós saímos daqui na terça-feira animados, dispostos, cheios de alegria, mas na quarta-feira começa a dificuldade e a gente: não,
ou não, vou continuar firme. Mas na quinta-feira a dificuldade continua e na sexta-feira a gente já está pensando em largar. E aí vem o fim de semana, vem o sábado e domingo e a gente acorda indisposto no domingo e não vem no culto da família, né? A Bíblia diz assim pra gente, né, no livro de Tiago, capítulo 1, que nós não podemos ser como as ondas do mar. As ondas do mar vão e vêm. As ondas do mar oscilam, né? A gente vai no mar e assiste isso, né? Alguns irmãos entre nós aqui estavam de férias, né? Converso com vocês, sei que alguns estavam de férias. Estávamos lá no litoral, né? Então as ondas vão e vêm, né? E a nossa fé não pode ser assim, de vem e vai. A nossa fé tem que ser uma certeza, uma posição. Nós começamos bem e com o Senhor nós vamos terminar bem. Na verdade não tem um término, porque o Senhor nos chamou para a eternidade. O Senhor nos chamou para viver com Ele eternamente. Então não vai ter um fim. E se tiver um fim, vai ser um final feliz, porque o Senhor tem uma vida gloriosa para cada um de nós. Mas ao mesmo tempo que o Senhor tem essa vida eterna e gloriosa para cada um de nós, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando quem possa devorar. E sabe quem ele devora? Sabe quem o inimigo quer devorar? Ele não devora aquele que está forte. Vocês sabiam disso? O diabo não vem naquele que está forte. O diabo vem naquele que está destruído, está distraído. O diabo vem naquele que está desanimando. O diabo vem naquele que está fraquejando. Porque quando nós estamos fortes, ninguém segura a gente. Quando a gente sai daqui na terça-feira animado, disposto, cheio do Espírito Santo, não tem demônio que resista, né? Mas na quarta-feira, quando eu acordo meio cabisbaixo, na quinta, quando eu estou pensando em desistir, é nessas horas que o inimigo vem e tenta nos afastar ainda mais da presença do Senhor, né? Uma outra estratégia do inimigo é abrir portas na nossa vida. A Bíblia diz que estreita é a porta, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas a estreita é a porta que nos leva à salvação. Então o Senhor tem uma porta estreitinha para cada um de nós. O que é essa porta estreita? É a porta da fé, de perseverar, de não desistir, de avançar, de seguir em frente em nome de Jesus. Mas o inimigo oferece o caminho largo e espaçoso. Não é bem assim. Não precisa estar na igreja sempre. Deixa de ser beato. Para que ficar orando tanto? Para que esse negócio de ler a Bíblia? Vai curtir a vida, tu é jovem. Aproveita. Não. Para que estar seguindo um líder, um pastor? Para que esse negócio levanta a mão, baixa a mão? Para que isso? A vida é diferente, não. E aí o diabo oferece um caminho largo e espaçoso, vem com palavras que massageiam a nossa alma, né? E faz a gente se sentir o maior e o melhor do mundo. Mas é nessa hora que a cilada vem, que o inimigo vem e nos afasta do caminho do Senhor. E por essas e outras que a gente acaba abandonando, desistindo e se afastando. Abra a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos é o segundo. Hoje ele não veio, mas nós temos um irmão muito querido, quem sabe esteja me assistindo na live. Marcos é o nome dele. Um irmão e amigo meu, nosso aqui da igreja. Marcos capítulo 14, versículo 27. Vejam o que ele está dizendo aqui. Jesus falando aqui, tá, queridos? E Jesus disse: todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Vou ler novamente. E Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Essa minha tradução, ela fica um pouquinho, não deixa bem claro, mas algumas traduções, quem sabe de vocês mesmos, diz assim: e todos vocês vão me abandonar, porque está escrito: eu ferirei o pastor e todos serão dispersos. Jesus, prestes a ser crucificado, ele teve essa visão, ele teve essa revelação, que todos o abandonariam. E isso realmente aconteceu, né? Quase todos nós conhecemos a história, né? Na cruz, né? No momento da dificuldade, Pedro negou 3 vezes, né? E os apóstolos todos se dispersaram. Todos os discípulos se dispersaram. Só ficou um discípulo, João.
aos pés da cruz, com a mãe do mestre, Maria, ali. Então todos foram dispersos, né? E infelizmente isso é uma tendência que acompanha todos nós que titubeamos, todos nós que oscilamos, todos nós que vacilamos na fé, né? Se a gente não cuida, a gente começa muito bem, mas daqui a pouquinho a gente se afasta. Ontem nós estávamos numa reunião abençoada lá na nossa sede, lá na Sertório, recebendo os nossos bispos de Cuiabá, e eles estavam falando o seguinte, né? Era uma reunião de serviço, assim, do voluntariado que a gente chama, né? E a bispa Cristiane nos perguntou o seguinte: por que a gente serve a Deus? Por que a gente está aqui na casa do Senhor servindo a Deus? E muitos falaram muitas coisas, né? Mas no final ela concordou com tudo, ninguém falou nada errado. Mas ela disse o seguinte, que nós servimos a Deus porque servir ao Senhor é o mínimo que a gente pode fazer diante de tudo aquilo que Ele fez por nós. Queridos, o que Jesus fez e faz por nós é algo muito grande. É tão grande que nós não temos como imaginar, nós não temos como calcular, né? Só para a gente ter uma noção mínima, né? Nós temos algumas mães aqui acompanhadas das suas filhas, alguns pais aqui entre nós. Mas eu vou só levar vocês a pensarem sobre isso. Vamos supor que eu, graças a Deus, estou bem de saúde, mas que eu recebo um diagnóstico aqui. Olha, estou com uma doença terminal. Eu vou falecer, vou morrer em alguns dias. Mas só tem uma forma de eu ser salvo. Eu preciso do coração de uma criança para fazer um transplante, tirar o meu coração doente e colocar um coração novo para que eu sobreviva. Qual mãe, qual pai me entregaria o coração do seu filho para me salvar aqui entre nós? Eu confesso para vocês, eu não entregaria o coração do meu filho. Joãozinho fez aniversário semana passada, 13 anos. Eu não entregaria o coração do meu caçula para salvar vocês. Ah, então tu não ama a gente, missionário? Tu não acredita no poder? Eu acredito, eu faria uma vigília, eu faria uma campanha, eu faria, não sei, um voto, eu faria qualquer coisa, menos entregar o coração do meu filho para salvar a tua vida. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai entregou não só o coração, o Pai entregou toda a vida do Filho para te salvar, para nos salvar. Essa é a grandiosa obra do Senhor. A Bíblia diz assim em João 15:13: não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Jesus nos amou tanto que entregou a sua própria vida para nos salvar. E o mínimo que eu posso fazer para corresponder tudo isso que Deus fez por mim é servi-lo eternamente. É decidir hoje entregar a minha vida e seguir nesse caminho de fé em fé, de glória em glória, até que Ele venha, até que Ele volte e até que a sua obra, o seu propósito se cumpra na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E eu quero rapidamente então falar, para não me estender muito na pregação hoje. Terça-feira a gente está mais cansadinho um pouco, então eu vou dar uma acelerada. Eu quero falar de 6 pontos, 6 fatores que nos levam a desistir, que nos levam a abandonar a fé. E eu peço que vocês fiquem atentos, porque quem sabe alguns desses fatores estejam te incomodando, mas hoje nós seremos libertos disso, em nome de Jesus. Primeiro fator que nos leva a abandonar a fé é a frustração. O que é a frustração? Frustração é um nível de decepção. Frustração é o seguinte: eu espero, né? Eu sempre cito o exemplo do pastel de vento, né? Então eu vou lá na padaria, né? Na confeitaria doce, né? Mas tem confeitaria que tem. Enfim, eu vou no lugar lá que vende pastel, e aí eu compro um pastel, esperando receber aquele pastel de carne, com aquele guisadinho bem temperado, com um ovo cozido inteiro dentro, né? Eu vou esperando comprar um pastel desses para me alimentar. Só que quando eu dou a primeira mordida, sai um vento quente, porque é um pastel de vento. E na hora eu me frustro,
Meu Deus, eu estava esperando me alimentar desse pastel, mas ele não supriu a minha necessidade, ele não matou a minha fome. E assim a frustração nos assola e nos afasta da presença do Senhor. A gente vem para um culto, a gente vem para 2 cultos, 3 cultos, a gente começa uma campanha e coloca o nosso pedido, a nossa intenção na presença do Senhor. Eu estou aqui clamando pela restauração da minha família, da minha casa, eu estou pedindo por um trabalho, e eu venho na terça, venho no domingo, venho na terça, venho no domingo, e essa resposta não vem. E à medida que os dias vão passando e a resposta não chega, alguns de nós são tentados a se frustrar e desistir. Eu olho para um lado, vejo meu irmão alcançando a sua bênção. Eu conheço pessoas, né? Escuto testemunhos aqui no altar de pessoas vencendo, prevalecendo, e eu ainda não recebi a minha bênção, e isso acaba me trazendo frustração, e eu tenho a tendência a abandonar a fé dessa forma, né? Então nós precisamos ter muito cuidado. Quando os resultados demoram a surgir, nós somos tentados a desistir e a abandonar em nome de Jesus. Mas abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 52, se não me engano. Aleluia. Está quase chegando o nosso projetor multimídia, queridos. Vou lançar um telão para vocês. Deixa eu ver se eu acertei o versículo. Ô Jesus. Deixa eu dar só mais uma procuradinha aqui, irmãos. Isso, Lucas 9, 23, na verdade, queridos. Olha o que a Bíblia diz. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. O que esse texto está dizendo? Que não é um dia, que não são 2 dias, que não são 3 dias, que não é um mês, um ano, é diariamente, todos os dias, amém? Nós somos chamados para sermos perseverantes. Mas missionário, até quando eu devo orar? Até quando eu devo insistir? Até quando eu devo clamar? Até que a resposta chegue, querido. Enquanto a resposta não chegar, enquanto o favor do Senhor não vier sobre as nossas vidas, nós não vamos desistir em nome de Jesus, né? O que nós precisamos entender como igreja é que o Senhor trabalha através dos processos. O que são processos? O Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Ele poderia ter feito assim, ó, mundo, agora, num estalar de dedos, ter criado todas as coisas. Mas Ele decidiu no 1º dia fazer algumas coisas, no 2º dia fazer outras, e assim por diante até o 6º dia. Chegando no 6º dia, Ele viu que a sua criação era muito boa, e aí então Ele descansa e vem o 7º dia. É um processo de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim o Senhor decidiu agir na nossa vida através dos processos. Então, quem sabe, hoje que você começou a sua campanha, seja o 1º dia. Faltam 5 dias para que a obra do Senhor se conclua. Ah, missionário, mas eu tenho vindo, a igreja começou aqui em 14 de janeiro, fazem 2 meses então que eu estou participando da igreja e a minha resposta não chegou. Bom, quem sabe você esteja no 3º dia. Ainda falta o 4º, 5º e 6º. Não importa em qual etapa do processo você esteja, saiba de uma coisa, tenha uma certeza: o Senhor é aquele que começa uma obra e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: fiel que vos chama, o qual também fará. Então Deus nos chamou e vai fazer. Por que o Senhor te trouxe para a casa do Senhor? Por que o Senhor te trouxe para a sua casa? Por que o Senhor te apresentou a Sara Restinga aqui na estrada do Barro Vermelho 350? Porque Ele queria aqui nesse lugar começar um processo na tua vida. E esse processo tem muito mais a ver com o nosso interior do que com o nosso exterior. Porque
por que existem esses dias, essas etapas no processo? Porque quem sabe, eu sempre dizia isso, né? Hoje, graças a Deus, depois de muita luta, eu consegui tirar a minha carteira de motorista. Mas há um ano atrás eu não tinha ainda carteira. E eu sempre dizia para os irmãos assim, sabe o que é o processo de Deus na nossa vida? É o seguinte: se Deus em 2019 me desse um carro, eu iria agradecer, obrigado Senhor, mas eu não poderia usufruir do carro que Ele me deu, porque eu seria completamente errado dirigindo o carro sem carteira. Então Deus não me daria um carro em 2019. Mas em 2023, 2022, quando eu fiz a minha carteira, em seguida Ele me deu condições de ter um carro. Por quê? Porque eu respeitei os processos. Eu fiz a carteira, 4 vezes eu fiz a prova, rodei nas primeiras 3 vezes, depois de muito jejum, muita oração, muita intercessão dos irmãos, eu consegui passar na prova, e logo em seguida o Senhor me deu a graça de ter um carro, e hoje, graças a Deus, eu saio da minha casa e venho de carro para Restinga, porque estou vivendo esse processo do Senhor na minha vida. E assim nós precisamos respeitar as etapas, os processos. Às vezes a gente se frustra porque a gente não entende os processos de Deus, né? Vamos usar o exemplo do casamento, por exemplo. A gente quer que a esposa mude, a esposa quer que o marido mude, mas nós estamos dispostos a mudar? Ela não escuta o que eu falo, missionário, mas tu escuta o que ela diz. Ela não me respeita, mas tu respeita ela. Os meus filhos não querem vir na igreja, missionário, mas tu é fiel, tem vindo um terça e domingo na casa do Senhor. Enfim, tudo começa primeiro dentro de nós. E esse é o primeiro processo. A primeira parte da etapa é o trato de Deus no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa alma. Então hoje, para que tu não te frustre, abra o teu coração e diz assim: Jesus, entra na minha vida e começa a colocar em ordem todas as coisas. Fecha teus olhos aí, querido, e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Com as tuas palavras, e diz para o Senhor: Deus, continua o processo na minha vida. Me ajuda a respeitar os processos, me ajuda a entender os processos, me ajuda, Senhor, a respeitar as etapas, me ajuda, Senhor, a seguir em frente sem desanimar, sem me frustrar, sem desistir, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, eu quero te pedir que tu abençoe o coração, a alma, as emoções de cada um dos meus irmãos. Senhor, nós temos orado muito por isso, Senhor, tira toda nuvem de dúvida, de questionamento e de frustração em nome de Jesus. Mesmo, Senhor, que as coisas não estejam acontecendo na minha vida, faz-me entender e perceber os processos. Senhor, tu és aquele que está do meu lado, tu és o meu pastor e nada me faltará, ainda que o meu milagre não tenha chegado. Eu sei que nesse trajeto, nessa caminhada, nessa jornada, eu não estou sozinho, Senhor, porque tu estás sempre do meu lado. A tua vara e o teu cajado me consolam e me confortam, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida, diz a palavra do Senhor em Provérbios 13:12. O desejo cumprido é a árvore da vida. Que tu possa nessa noite se alimentar da árvore da vida, que é Jesus Cristo, e ter a sua vida saciada e preenchida pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Segundo ponto que nos faz abandonar a fé são as decepções. É a decepção. Isso é uma coisa que nos faz muito desistir, né? E eu me converti quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 48 anos, então são 31 anos de vivência na igreja. E sabe qual é o principal ponto de decepção que os irmãos têm? É com outro irmão, com outra pessoa. É com o líder, com o pastor, com o missionário, com o irmão, com o líder da célula, com a pessoa que me convida. Enfim, nós nos decepcionamos com pessoas. Nós nos entristecemos com pessoas e acabamos desistindo. Algumas pessoas conseguem também se decepcionar com Deus. Mas o principal fator, e isso quem sabe ser difícil para te entender, mas confia naquilo que eu estou te dizendo. O principal fator que gera decepção nas nossas vidas é o próprio ser humano. Porque a gente confia, a gente acredita, a gente coloca a nossa confiança e a nossa esperança nas pessoas. Quando a palavra do Senhor diz em Jeremias 17:10: bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor e cuja confiança está no Senhor. Mas eu, desconhecendo essa palavra, confio no meu irmão,
E o meu irmão é ser humano como eu. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso e corrupto é o coração do homem. Então, por mais que eu esteja aqui buscando o Senhor, a minha natureza é enganosa e corrupta. Então, em algum momento, quem sabe, eu vou falhar contigo, eu vou te decepcionar em alguma coisa, né? Mas eu creio num Deus que não falha, eu creio num Deus que não me decepciona, eu creio num Deus que eu posso confiar completamente. E quando eu tiro os meus olhos do Senhor e coloco meus olhos no homem, eu estou fadado a me decepcionar. Porque nós, né? Alguém aqui nunca errou? Alguém aqui entre nós nunca falhou? Todos nós somos suscetíveis ao erro. E todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança em uma pessoa, em alguém, nós somos tentados a desistir, somos decepcionados. E o nosso bispo Rodovalho, no material que ele nos deu para essa campanha, ele trouxe uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: se há decepção, é porque faltou sabedoria. E eu li essa frase e meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Se há decepção, é porque faltou em algum momento sabedoria. E é justamente isso que ele vai explicar. Por que faltou sabedoria? Porque se eu entendesse, se eu soubesse que eu não posso, que não é que eu não vá conviver, não é que eu não vá me relacionar com as pessoas, mas eu devo confiar no Senhor. A minha esperança deve estar em Deus. Eu devo esperar o melhor do Senhor. É Deus que tem o melhor para a minha vida. Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. É Jesus que me traz essa esperança. É Jesus que não me decepciona. É Jesus que não falha. É Jesus que é perfeito. É Jesus que tem a perfeita varonilidade. Ele nunca vai me decepcionar. Em Jesus eu não sou frustrado. Em Jesus eu não sou decepcionado. Em Jesus não há derrota, não há fraqueza, não há decepção. Nele eu posso entregar toda a minha vida. Nele eu posso confiar. E nele não há decepção. Então, se eu, num momento de, entre aspas não, mas de tolice, num momento de imaturidade, tirar o meu olhar do Senhor e olhar para as pessoas, olhar até mesmo para a instituição, a tendência é que eu vá me decepcionar. Então, nesse momento, fecha os teus olhos, ergue as tuas mãos e diz assim: Jesus, nessa noite, eu quero olhar para Ti, que és o autor e consumador da minha fé, porque eu sei que Tu tens as respostas, Tu tens a saída, Tu tens a solução para a minha vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto, que pode nos fazer abandonar a fé, é o cansaço. Porque a gente fica nessa lida, né? Hoje eu fui até buscar uma querida irmã em casa, e a irmã me disse assim: bah, missionário, só deu tempo de chegar em casa, comer alguma coisa e sair correndo, né? É uma correria a nossa vida, né? A vida é corrida. Quantos de nós hoje se acordaram bem sossegados? Ai, coisa boa, essa vida bem tranquila que eu levo. Ai, que delícia. Vou me acordar, tomar um café da manhã saudável e pensar o que fazer ao longo desse dia, mano. Não, eu tenho certeza que quase todos nós, né, 99,9% de nós acordaram: meu Deus, tem que trabalhar, tem que levar filho para a escola, tem que fazer comida, tem que fazer o rancho, tem que fazer as compras, tem que pagar as contas, né? E a nossa vida está cada vez mais acelerada, cada vez mais agitada, e a tendência é que ao longo desse percurso de agitação a gente venha cansar, né? Nós temos na igreja aqui, né, o nosso lema é trabalho, o sobrenome é esforço, o apelido é de dedicação. Enfim, aqui na Sara a gente trabalha bastante, né? Para a glória do Senhor eu digo isso. São raros os momentos. Eu não tenho um dia da semana livre. Eu faço porque gosto, mas eu não tenho um dia da semana livre. Segunda eu tenho atividades administrativas da igreja. Terça-feira eu tenho culto aqui. Quarta-feira culto na Cavalhada. Quinta-feira célula aqui. Sexta-feira célula lá. Sábado eu tenho algumas células que eu visito, ou estou no Arena Jovem com os jovens lá. Domingo culto de manhã na Cavalhada, de noite aqui. Enfim, a minha vida, todos os meus dias estão entregues ao Senhor, né? E há uma tendência natural que ao longo dessa correria a gente canse, né? E esse cansaço faz a gente, esse cansaço somado à frustração e à decepção nos faz desistir. Porque chega um momento que a gente pensa o seguinte: meu Deus, estou vivendo essa correria e nada acontece na minha vida. Estou fazendo tudo isso, estou pagando o preço. Eu conheço até, né, pessoas que até me dizem assim: pai, eu sou ofertante, eu sou dizimista e nada acontece na minha vida. Eu estou cansado dessa vida. E aí
desistem. Abre a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, queridos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vejam o que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus dizendo, algumas Bíblias têm esse versículo em vermelho porque são palavras de Jesus, né? Está dizendo assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que interessante. Quem Jesus está chamando para perto? Jesus está chamando quem está cansado e quem está sobrecarregado. Então, entenda isso, querido. Estar cansado não é pecado. Não é errado a gente sentir o cansaço. Não é errado a gente esmorecer algumas vezes. A Bíblia diz que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Às vezes o cansaço nos abate. A gente está sem forças, né? Alguns dias atrás a gente estava no Arena Conference, lá na sede. E foi todo esse período do carnaval, né? A gente mora aqui na Zona Sul, a gente ia todos os dias para a Zona Norte e intercalava com as atividades aqui da igreja, da regional, enfim, foram dias corridos. Foi um feriado muito corrido. E o último dia do Arena Conference lá na sede foi na terça-feira. E aí nós saímos 5h30, 6 horas lá da Sertório e viemos direto aqui para Restinga, porque 8 horas nós tínhamos culto, né? E a gente vinha no carro, eu, o Everton e a minha família, a gente vinha no carro dizendo assim, pá, estamos cansados, né? Mas é bom, né? A gente está cansado, mas a gente está feliz porque está fazendo a obra do Senhor. Então o cansaço é inevitável. Em algum momento nós vamos cansar, mas a Bíblia diz que o cansaço não é o fim. Pode ser que tu tenha chegado aqui nessa noite cansado. Pode ser que tu tenha chegado aqui nessa noite fadigado de um dia corrido, de um dia difícil, né? Alguns de nós trabalhamos com um trabalho braçal, né? Eu tenho a sorte de trabalhar numa parte mais administrativa, né? No computador, mas alguns de nós têm trabalho braçal aí, e carrega isso, e carrega aquilo, e faz isso, né? Alguns de nós, eu conheço aqui os irmãos, né? Trabalham dirigindo o dia todo, é desgastante, dói coluna, né? As pernas, enfim, aquela coisa toda. Chega essa hora da noite, nós estamos cansados. Estamos desgastados, né? A minha esposa trabalha com crianças, né? O dia todo com crianças. Eu não aguentaria 2 horas numa escolinha com crianças. Ela passa o dia todo, chega esgotada em casa. É inevitável o cansaço, mas a Bíblia diz que o cansaço não é o fim. E por isso que Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meu irmão, que chegou cansado nessa noite, recebe o alívio do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, o Senhor te trouxe para a casa dele. Tu ouviu, quem sabe espiritualmente, essa frase: eu estou cansado, mas eu vou para a casa do Senhor. Então Jesus nessa noite tem um presente para a tua vida. No lugar desse cansaço, Ele vai colocar alívio. No lugar desse cansaço, Ele vai colocar um refrigério. E pode ser que o teu cansaço não seja simplesmente físico. Não está cansado apenas do trabalho, não está cansado apenas da lida bruta que foi o teu dia, mas está com o coração cansado de esperar e não receber. Está com o coração cansado de tentar resolver algumas coisas e não conseguir. O Senhor promete alívio em todas as áreas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquilo que se coloca, é aquela canga que prende o animal, né? Aquele peso nos ombros. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus, e encontrareis paz para as vossas almas, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Quem sabe tu esteja cansado hoje porque está sem paz no coração, mas hoje Jesus te traz alívio e paz em nome de Jesus. O Senhor tira o peso das tuas costas, o Senhor tira o fardo pesado dos teus lombos e coloca e te alivia, colocando a sua carga de salvação. No lugar da opressão, o Espírito Santo vem colocando salvação, livramento, libertação sobre as nossas vidas. Sabe que sempre quando a gente fala em culto de libertação, alguns irmãos ficam assustados, mas muitas vezes esse processo de libertação nem sempre é possessão.
Nem sempre tem um demônio dentro de nós nos oprimindo. Muitas vezes é opressão, há um peso espiritual sobre as nossas vidas. O inimigo parece que está pesando a mão sobre as nossas vidas. Lucas capítulo 13 fala de uma mulher que andava encurvada por 18 anos. 18 anos o inimigo oprimindo. Nesse caso, a Bíblia até diz que ela estava endemoniada. Então, uma vez eu li um livro, só um adendo aqui, um comentário, um anexo aqui, né? Um livro chamado Batalha Final, de um profeta chamado Rick Joyner. E ele disse que ele teve uma visão, e ele começa a escrever essa visão, e ele entra numa igreja, ele entra num campo de batalha, onde ele vê muitos cristãos. Só que ele vai chegando perto dos cristãos, e ele começa a perceber os cristãos encurvados. E aí ele vai chegando mais perto, e ele vê demônios montados na cacunda desses crentes. E aí ele faz essa relação com a opressão que eu estou falando, né? Então não havia um demônio dentro das pessoas, mas algumas pessoas, alguns cristãos estavam oprimidos, porque o inimigo tenta pesar sua mão sobre as nossas vidas. Mas hoje Jesus tira o fardo pesado e o jugo opressor da tua vida, e coloca um fardo leve e um jugo suave sobre as tuas costas, em nome de Jesus. Repita comigo: eu recebo nessa noite um fardo leve e um jugo suave. Eu entrego nas mãos do Senhor todo o cansaço e todo o peso, e recebo o alívio e a paz que o Mestre tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E tem uma outra palavrinha, uma expressão mais complicadinha aqui que o bispo colocou, que é como ele colocou aqui, a natureza reivindicatória. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes nós abandonamos porque achamos que temos direito a coisas que ainda não vivemos. Pô Deus, eu quero isso. Pô Senhor, até não é a nossa doutrina da Sara Nossa Terra, né? Mas existe em algumas igrejas algumas visões doutrinárias que falam do determinismo. O que é o determinismo? Coloca Deus na parede, coloca Deus determina agora, né? Determina, coloca Deus na parede, Ele vai ter que fazer o que tu está pedindo. Não existe isso, queridos, né? Com todo respeito, não existe isso. Deus é o Todo-Poderoso, Ele faz quando Ele quer e a hora que Ele quer. E eu, ao invés de colocar Deus na parede, eu preciso me render na sua presença, e Ele no tempo oportuno vai fazer todas as coisas, né? E aí essa doutrina determinista acaba gerando essa natureza reivindicatória. Eu quero isso, Deus, eu quero um carro, eu quero uma esposa assim assada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dinheiro, e a gente fica reivindicando, e essas coisas acabam não vindo, porque há um processo de Deus que precisa ser cumprido na minha vida, e isso me faz frustrar, decepcionar, me cansar e desistir. Sabe, queridos, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Usar novamente o exemplo da família, né? O exemplo do meu filho João. Falei de carro agora aqui, né? Pelo meu filho, ele tem 13 anos, mas por ele pega a chave do carro agora, porque ele diz que sabe dirigir. Ele pega a chave do carro agora e diz que tira o carro ali e sai manobrando. A vontade dele, desde que ele viu o nosso carrinho, é dirigir, né? E ele pede: pai, deixa eu dirigir. Eu digo: não. Pai, deixa eu dirigir. Não. Por que eu digo não? Porque eu não gosto do meu filho? Não. Porque o não é proteção. Eu estou protegendo meu filho. Ele ainda não tem carteira. Por mais que ele ache que saiba, ele ainda não sabe. Então eu digo não e vou devagarinho ensinando ele a dirigir. Daqui a pouquinho eu vou alinhar o carro aqui e vou deixar ele engatar primeiro e tirar até o portão. E assim ele vai aprendendo, para quando chegar lá aos seus 18 anos, ele poder tirar a carteira dele e vencer essa etapa na sua vida. Então o não é maldade, o não é proteção. Eu estou protegendo meu filho de um acidente, eu estou protegendo meu filho e a mim de uma multa, né? Eu estou zelando pela minha família. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus é zeloso de boas obras. Então muitas vezes Ele te diz não para te proteger, porque se Ele te der a loucurada que tu está pedindo agora, quem sabe tu não volte mais. Eu conheço muitas pessoas, olha, queridos, muitas pessoas, né? E nem era tanta loucura que estavam pedindo,
Mas, né, eu sempre conto esse exemplo. Líder, missionário, pastor, ora comigo porque eu preciso de um trabalho. E o trabalho não vem, a gente ora, a gente jejua. E aí, quando vê, o trabalho chega. E o irmão começa a trabalhar na terça. Aí no domingo ele não vem no culto. E a gente liga, pô irmão, o que houve? Não, missionário, é o seguinte, eu preciso descansar. Segunda-feira eu pego cedo no trabalho, então não posso ir no culto, né? Tem que ser zeloso, né? Tem que ser prudente. O senhor me ensinou isso aí, né, missionário? Tem que ser prudente, né? E aí acabam não vindo. Quando alcançam aquilo que almejam, acabam desistindo. Quantos jovens saíram da igreja, se afastaram do Senhor porque conseguiram a namorada que tanto queriam? Quantos homens, né, quando realizaram um sonho, acabaram se afastando da presença do Senhor? Muitas vezes o Senhor nos diz não para nos proteger. Até esse tempo do nosso discipulado, a gente estava conversando, né, por alguns irmãos que a gente ora, mas a gente fica pensando, Deus, dá uma segurada, porque eu acho que se isso acontecer na vida dessa pessoa, desse irmão agora, vai dar ruim, ele não vai voltar mais. Mas faz no teu tempo, faz na hora certa, Senhor. Então há um processo de Deus que precisa ser respeitado e seguido na tua vida, né? Nós podemos reivindicar, nós podemos pedir. A Bíblia diz isso: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Mas a Bíblia também diz assim o seguinte, que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Entende? A primeira pergunta que você tem que fazer: por que eu estou pedindo isso? Senhor, eu quero um carro importado, eu quero uma BMW agora, assim, uma BMW dourada. Por que tu quer essa BMW? Para mostrar para os meus inimigos que eu sou de Deus. Vou passar por aquelas pessoas que não acreditavam em mim com a minha BM, e quando eu passar por eles eu vou dar uou, 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 só para mostrar para eles que eu sou vencedor. Será que esse é um bom motivo? Será que esse é um motivo que glorifica o nome do Senhor? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Esse milagre que tu está pedindo, essa causa que tu está apresentando diante do Senhor, se tu receber, o nome dele vai ser glorificado. Isso que tu está clamando pelo Senhor vai gerar um testemunho de Deus na tua vida. Se não, querido, reflete sobre o que tu está pedindo. Se isso que tu está buscando receber e alcançar, essa dádiva, esse favor de Deus que tu está buscando alcançar, se isso não for para a glória do Senhor, se isso não for gerar um testemunho e algo que vai glorificar o nome do Senhor da tua vida, não é de Deus. E se não é de Deus, não vai acontecer. E aí não adianta determinar, prensar o Senhor, colocar Deus na parede, não vai acontecer. E muitas vezes, sem esse entendimento, pedindo coisas erradas, buscando da forma errada, vivendo uma vida errada, nós não alcançamos o milagre. E assim nos frustramos, nos decepcionamos, nos cansamos e não alcançamos aquilo que queremos. Preste bem atenção, querido. Tenha muito temor para colocar a sua necessidade e fazer um pedido diante do Senhor, né? Lá no trabalho eu brinco bastante com as gurias, né? Com a minha equipe de trabalho lá. E eu digo para ela, eu sempre faço uma oração, né? Em alguns momentos, Senhor, com muita sabedoria, Deus, eu quero te pedir paciência, Pai. Porque se tu me der força, agora eu nem sei o que eu faço com essa equipe aqui, Senhor, me ajuda e me dá paciência, é o que eu preciso, paciência para lidar com essa equipe aqui. E aí ela sempre brinca comigo, quando tu pede paciência, vão surgir várias situações aí, onde a tua paciência vai ser testada. E é verdade mesmo, né? Então a gente tem que saber muito bem o que pede, né? A gente tem que ter muito entendimento e clareza daquilo que estamos pedindo pelo Senhor. Então eu não posso pedir aquilo que eu preciso? Sim, pode pedir. Pede pela tua família, pede pela tua casa, pede pelo teu trabalho. Eu entrei na Sara Nossa Terra clamando pela restauração da minha família. Por quê? Porque eu sabia desde o começo que Deus tinha um propósito para mim e para minha família, e eu queria restaurar a minha casa para voltar a viver aquilo que Deus tinha para minha vida, para glorificar com a minha família, com a minha casa o nome do Senhor. E graças a Deus a minha família foi restaurada, e o nome do Senhor tem sido glorificado através da minha vida, e eu estou aqui à frente desse trabalho. Glória a Deus por isso, amém? E assim, se o teu pedido, se o teu desejo, se o teu clamor é para que o nome do Senhor seja glorificado através desse testemunho, segue em frente e clama, porque vai acontecer em nome de Jesus, amém? Mas à medida que os dias vão passando e a resposta não vai chegando,
Todos nós somos tentados a desistir, a olhar para trás, né? A mulher de Jó virou uma estátua de sal, né? Porque olhou para trás. Conhece a história de Jó, né? Lá em Gênesis, Jó habitava em Sodoma e Gomorra, um lugar de grande prostituição, né? Bestialidades, enfim, luxúria, tudo de errado acontecia naquele lugar. Mas Jó morava lá com sua família, tinha recursos, né? Tinha bens, porque ele era um homem próspero, mas morava nesse lugar terrível. E o Senhor usa Abraão para dar livramento à vida de Ló. E Ló é convidado a sair. Os anjos do Senhor vão lá, buscam Ló e dizem para ele o seguinte: pega o que dá para pegar na mão, pega a tua família e te arranca daqui, Ló. Não olha para trás, Ló, segue em frente. E é isso que o Senhor nos diz, né? Segue em frente, de fé em fé, de glória em glória, não olha para trás. E Ló então segue em frente. Ló obedece o que os anjos disseram e ele segue em frente e não olha mais para trás. Mas a mulher de Ló pensa o seguinte: meu Deus, quanta coisa eu deixei para trás, e as minhas joias, e aquele anel, e aquilo, e começa a pensar em tudo que ela deixou para trás. E o que ela faz? Ela desiste de olhar só para frente e olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Muitos de nós estamos paralisados hoje, estamos petrificados porque olhamos para trás. Não olha para trás. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: olha para frente, meu irmão. Olha para frente. Olha para o alto. Olha para o céu. Olha para Jesus. Abra a Bíblia comigo no Salmo 121. Aleluia. Salmo 121. O livro de Salmos é bem no meio da Bíblia. É o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos. Já estou encerrando aqui, meus queridos. Fica tranquilo. Até a meia-noite tu está em casa. Salmo 121. Glória a Deus. Eu preciso de uma Bíblia com letras gigantes. Salmo 121. Levantarei meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Algumas traduções dizem assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós que cremos, olhamos para o alto, olhamos para frente e olhamos para o alto. E enquanto nós olhamos, e ainda que os desafios sobrevenham, ainda que as lutas venham, olhando para o alto e olhando para frente, nós cremos que somos guardados e protegidos pelo Senhor. Esse salmo fala disso, que o Senhor é o guarda de Israel, que Ele não dorme nem cochila. O Senhor está atento, guardando e protegendo a vida de cada um de nós. Então, meu irmão, não te preocupa, confia no Senhor, olha para o céu, olha para frente e continua avançando de fé em fé, de glória em glória. Não desiste, não abandona, não tira a mão do arado, porque o Senhor é contigo e Ele vai te conduzir à vitória em nome de Jesus. Amém? Não desista. E eu deixei para o final o ponto mais crucial, que assola hoje em dia 99,9% da população cristã e não cristã. O que nos faz abandonar a fé é a ansiedade. Todos nós temos algum nível de ansiedade dentro de nós. Não venha me dizer, meu irmão, isso até eu posso te dizer com certeza isso, porque são coisas que eu estudo à luz da Bíblia e também no desenvolvimento humano, no coach, que é a área que eu trabalho, certo? Todos nós temos um nível de ansiedade. Todos nós, em algum momento, por alguma circunstância, em alguma situação, vamos ficar inquietos por alguma coisa. Alguns de nós em níveis mais elevados, né? Quem sabe se acorda pela manhã e não tem pão para o café, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu vou morrer de fome, já fica ansioso, né? Alguns de nós não nesse nível, mas todos nós temos algum nível de ansiedade e de impaciência, e isso nos faz desistir, nos faz retroceder. Quando nós estamos impacientes, quando nós estamos ansiosos, a nossa visão, ela se fecha e a gente não enxerga mais nada. A ansiedade é o oposto da fé, né? Muitas pessoas falam que o oposto da fé é a incredulidade. Sim, mas a incredulidade gera a ansiedade, porque quando eu estou ansioso, eu não confio que Deus pode fazer.
Quando eu estou ansioso, eu me precipito e coloco os pés pelas mãos, né? Hoje eu coloquei nos nossos grupos das redes sociais, do WhatsApp lá, que quando nós estamos ansiosos, o orgulho toma conta de nós. Porque quando eu estou ansioso, eu não confio em Deus e acho que eu posso resolver a vida do meu jeito. Eu quero assumir o controle. Num dia de calmaria, eu entreguei a chave da minha casa, eu entreguei o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Mas num momento de ansiedade, eu vou lá e resgato, pego a chave de volta e digo: Senhor, tu não pode fazer, tu não consegue fazer, tu não fez até agora, e eu vou dar o meu jeito. Eu vou sair dessa caminhada, eu vou sair dessa igreja e vou tentar dar do meu jeito, porque ninguém me entende, ninguém sabe como é, ninguém passa o que eu passo, ninguém vive o que eu vivo. Então eu vou dar do meu jeito, eu vou resolver da minha forma. E essa ansiedade, essa impaciência nos faz cair, nos leva para longe da presença do Senhor, nos afasta dos caminhos de Deus. Eu já contei esse exemplo, mas vou reforçar isso de novo, né? Eu trabalhei alguns anos num centro de recuperação de viciados em drogas, e o processo de recuperação é 9 meses. Alguns se recuperam antes? Sim, mas o processo, né? A teoria diz que são 9 meses. O tempo de recuperação é 9 meses. Aí o irmão chega na capinha, né? Chega no fiapo, né? O fiapo do aipim chega lá, né? Virado, dias sem dormir, dias sem comer, né? Sujo, né? Chega lá e a gente trata, dá banho, bota para dormir, alimenta, né? E ele que chegou raquítico, começa a comer polenta, arroz, feijão, começa a orar pela manhã, orar meio-dia, orar à noite, e começa a se fortalecer. Uma semana nesse tratamento de choque intensivo, ele respira fundo, olha para os obreiros, olha para a gente, do seguinte: sabe de uma coisa, líder? Tô bom, vou embora, já estou forte, já estou me sentindo bem. Não, mas meu querido, são 9 meses do processo. Não, mas a minha esposa ficou esperando lá fora, os meus filhos precisam de mim, tenho meu trabalho. Não, vocês não sabem como é que é, vocês não entendem. E eles querem então largar o processo, deixar de lado o processo, para tentar do jeito deles resolver o problema. Muitos saíram com um problema simplesmente com a maconha, voltaram usando cocaína, depois saíram, voltaram usando crack, e assim, infelizmente, alguns até falecem. Alguns perdem a sua vida, porque não respeitam os processos, porque a ansiedade não permite que passe esse processo do Senhor. A ansiedade, a impaciência é o oposto da fé. Quem tem fé confia, quem tem fé espera. Esperar não quer dizer ficar parado também, né? Principalmente para nós homens, né? Que fomos criados para tomar iniciativa, para ir à frente, para fazer as coisas. E na igreja a gente fala bastante isso, que o homem é o cabeça da família. Enfim, a gente vai falando, a gente vai vivendo, sendo criado nessa cultura, né? Então ficar parado para um homem, quem sabe seja mais complicado. Mas quando a palavra do Senhor diz para descansar no Senhor, não está dizendo para ficar parado, não está dizendo para se acomodar, está dizendo para fazer a vontade de Deus. Descansar no Senhor é olhar para Ele e obedecer a direção que Ele está nos trazendo. Aqui, queridos, nesse livro existem muitas estratégias de como descansar no Senhor e alcançar a realização dos nossos sonhos e ver as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. É fundamental que a gente aprenda a descansar no Senhor e voltar os nossos olhos para Ele, né? Muitas pessoas, hoje está surgindo cada vez mais, né? Que é a dislexia. O que é a dislexia? Uma pessoa não consegue prestar atenção, começa a ler, mas quando volta os olhos para a Bíblia, a cabeça começa a ferver, começam a surgir outros pensamentos, né? E a gente não consegue se concentrar, não consegue se focar. E alguns de nós passam por isso, quem sabe, e tentam orar, mas não conseguem se concentrar, porque quando dobram os seus joelhos e começam a orar, os problemas começam a vir à cabeça. Meu Deus, o que eu estou fazendo parado aqui? Se eu tenho que me levantar, se eu tenho que trabalhar. Queridos, faça como Maria, escolha a melhor parte, dobre o seu joelho, descanse no Senhor e só levante quando ouvir a direção de Deus,
Porque quando você descansar no Senhor, quando a sua alma descansar no Senhor, você vai ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai te trazer a direção, o Senhor vai te mostrar a porta que tu tem que entrar, as portas do diabo vão se fechar, as portas do Senhor vão se abrir na tua vida, e tu, dirigido por Deus, descansado na sua presença, vai entrar pela porta correta e vai vencer. E aí não tem frustração, não tem decepção, não tem tristeza, tem resposta do Senhor, tem um milagre de Deus, tem o testemunho e a vitória de Cristo acontecendo e se cumprindo na tua vida, em nome de Jesus. A ansiedade nos afasta do Senhor, a impaciência nos tira da presença de Deus. Há um lugar preparado para cada um de nós nos braços do Senhor. O Senhor Jesus disse em Mateus 23:37: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, assim, Jerusalém, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Há um lugar debaixo das asas, debaixo dos braços do Senhor para cada um de nós. Mas muitas vezes nós estamos tão ansiosos, tão agitados, que não conseguimos nos colocar debaixo da potente mão de Deus, né? Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. O Senhor sabe a hora certa, o Senhor sabe a hora certa, o Senhor já tem tudo preparado para te trazer a resposta, a solução e o alento. Então, querido, descanse no Senhor. Escute a voz de Deus, escute a direção que o Senhor te traz através da sua palavra, e assim a frustração, a decepção, o cansaço, a desistência, a impaciência não vai te alcançar, porque os teus olhos vão estar sempre voltados para o Senhor, e assim nós vamos vencer em nome de Jesus. Muitas pessoas abandonam a fé, mas nós não abandonaremos, amém? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus, amém? Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, te agradecemos pelo teu agir, pelo teu mover nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que tudo que nós recebemos nessa noite se estenda até a nossa casa, até o nosso lar, até a nossa família, e que a tua bênção nos acompanhe. Davi dizia: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que nós possamos carregar essa palavra junto conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê a paz. Vamos para o melhor resto de semana da nossa vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se precisa de oração...